Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Do agrado de Deus, que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos soberanos, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. As mulheres
não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nós. Deitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz.
Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé? Gil, você ora pra gente começar? Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos sustentou, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, e aprender um pouco mais de Ti também. Deus, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, ó Pai, desde agora nesses louvores, que a gente possa estar louvando de todo o nosso coração, ó Pai, que seja algo real e verdadeiro, Deus. Em nome de Jesus, abençoa quem vai trazer a palavra hoje, Deus, que possa estar sendo tocado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nos abençoa no resto desse dia, Deus, e que tudo que a gente for fazer seja para honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cada estrada que eu andei, eu prestei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. A gente esqueceu, estamos se acostumando com o novo formato de novo, ainda bem por isso. Mas as crianças têm um louvorzinho lá atrás, elas podem ir então. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, um fortemente amor, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas livrei, resisti o firme briga e tentação. Deixei por Ele todos os ídolos que dei, Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o pecador, Deus de
Essa última música fala que ela tá bem dizendo ao nosso Deus e quem é aquele que a gente serve, né? Diz que grande é o Senhor em quem nós já temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso que a gente se prostra diante dele. Você tem vivido isso na tua vida? Vencendo batalhas contra o inimigo e percebendo a ajuda que Deus tem te dado a cada dia, às vezes em situações difíceis, mas a certeza e a garantia de que Ele está ali em todos os momentos já faz da gente mais do que vencedores, né? E é por isso que a gente se prostra diante dele, né? Por isso que a gente quer engrandecer o nome dele. E por isso que a gente fala que, a gente declara mesmo que a gente confia nele, né? Confiamos em teu infinito amor, né? Porque só ele é o Deus eterno sobre toda a terra e sobre o céu também. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Querido Deus, muito obrigada porque nessa manhã a gente pode, junto com os nossos irmãos, te louvar, Pai. Obrigada, Deus, por esse templo, por essa igreja, Deus, por cada irmão que está aqui presente, Deus, com o mesmo objetivo, com o coração focado em Cristo, Deus, com uma vontade diária de libertar de si mesmo, Deus, e de se encher de Cristo, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, e que nessa manhã a gente saia mais edificados do que já entramos, Deus. Esteja nos alimentando com a Tua palavra através do pastor, Senhor, usa ele, e que o Senhor possa estar nos usando também no restante dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Testando aí o nosso microfone, ok? Estão ouvindo bem aí? Estão, né? Muito bem. Vocês já podem abrir a Bíblia de vocês lá no livro do Apocalipse, capítulo 3.
livro do Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja, mais uma delas, né? Na nossa sequência de mensagens, sobre a igreja de Sardes. Então, estamos falando sobre o livro do Apocalipse. E, dentre os capítulos, já estamos no capítulo de número 3. Já falamos de 2 capítulos nesses domingos, né? Eu acho que já deu vários domingos, né? E vamos continuar. Se Deus quiser, nós vamos terminar. Não esse ano, mas provavelmente no ano que vem. Muito bem. Enquanto o pessoal lá fora se ajeita também, nós vamos. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso. Nós já falamos sobre a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. E a localização dela está aqui. Nós temos aí uma sequência, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. E as 2 últimas, então, serão Filadélfia e Laodiceia. Dentre elas todas, né? A gente já viu e ouviu que para algumas o Senhor Jesus, que manda esta carta, através do seu apóstolo João, né, que se encontrava numa ilha-prisão chamada Patmos. Para algumas delas, o nosso Senhor ele só elogia. Para a maioria delas, ele elogia, mas ele também tem suas críticas. E para uma delas, só tem críticas. Então, a gente vê que o problema da igreja, ele não é um problema dos nossos dias. Há uma grande dificuldade em nós, porque nós temos muitos problemas, nós somos complicados. E aonde há pessoas, há complicações. E a igreja as igrejas, né, podemos dizer assim, todas elas têm suas complicações. Nós podemos olhar para uma igreja e ver ela talvez muito bonita, com um templo muito bonito, com uma estrutura muito boa, e a gente pode dizer, olha, essa igreja é muito abençoada. Mas aquele que olha os corações pode achar que isso não é verdade, né? Para aquela que era mais rica, Jesus diz, você é a mais pobre. Para aquela que era mais pobre, Jesus diz, você é a mais rica. Então, os nossos olhos, nós enxergamos o que é exterior, mas Cristo enxerga aquilo que está no meio da igreja, aquilo que está no seu coração e também na vida das pessoas. Todas as igrejas, há pessoas que estão perdidas, há pessoas que estão mortas, têm o nome de que vive, mas estão mortas. Nas igrejas também há pessoas que estão desviadas, já foram muito fiéis ao Senhor, mas aconteceu alguma coisa e desviaram-se da verdade. Precisam retornar. Aquelas que estão perdidas precisam de conversão. E há também nas igrejas aqueles que são fiéis. Esses podem sempre melhorar, é bem verdade. Mas há sempre um elogio da parte do nosso Deus. Ele é aquele que elogia. Nós, então, já vemos a localização da Ásia Menor, aonde estava esta cidade, a cidade de Sardes. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre avivamento nesta manhã e a necessidade desse avivamento. Por quê? Porque a cidade de Sardes, ela tem essas características. Vamos ler, então. Eu estava pensando aqui se eu já tinha lido ou não. Vamos ler, então, a carta. Capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre esta igreja que estava aí em Sardes, né? E antes de falar do primeiro ponto sobre ela, nós temos algumas características. Jesus, quando fala da cidade de Sardes, ele também está falando das particularidades da igreja de Sardes. Quando ele fala de algumas coisas, por exemplo, vocês têm nome de quem vive, mas estão mortos. Aqueles que estavam na cidade e aqueles que estavam na igreja entenderam essa mensagem, porque havia uma particularidade da cidade. Ela tinha a sua glória no passado. Né? Então, quando nós pensamos em Sardes, a gente já pensa, né, de que a glória dela estava muito antes de Jesus escrever essa carta através do apóstolo João. Então, nós estamos falando do ano 90, talvez 96 depois de Cristo. Mas no ano 17 da era cristã, essa cidade foi quase que totalmente destruída por um terremoto. No ano 17 da era cristã. E eles então reconstruíram essa cidade. Mas ela nunca mais teve a glória que teve no passado. E a sua glória foi no século VII antes de Cristo. Ela era uma cidade bastante antiga. Foi no tempo em que havia um governo e se chamava todo aquele país de Lídia. E a capital era Sardes. O rei era Creso. E ele então fez desta cidade uma cidade muito bonita, uma cidade muito bela, uma cidade onde todos olhavam para essa cidade e diziam: olha, essa é uma cidade magnífica. Então a glória dessa cidade estava no passado. A cidade mesmo estava no alto de uma colina, e alguns estudiosos diziam o seguinte: ela nunca poderia ser tomada, porque só tinha um jeito de chegar até a cidade, pela frente. Por trás haviam penhascos. Não tinha como atacar essa cidade se não fosse pela frente. E pela frente, ela também era muito protegida. Seus habitantes eram muito orgulhosos e diziam: nossa cidade nunca pode ser tomada. Nunca pode ser pela guerra, né, tomada. Então, eles diziam isso e tinham muito orgulho de que a cidade era desta forma. Mas ela caiu. Em 529, pelo exército de Ciro, o persa, quando 14 dias o cerco foi tomado sobre essa cidade. E como eles viram que não poderiam entrar nessa cidade por uma luta direta, eles então procuraram na cidade alguma brecha e encontraram. E um soldado conseguiu entrar por essa brecha. E eles, que estavam todos muito pomposos,
com todo o seu orgulho, e diziam: ninguém pode passar pelas nossas muralhas, e nossos soldados não vigiaram. É por isso que Jesus disse: se vocês não vigiarem, eu tomarei de vocês o candeeiro. Né? Eu virei até vocês como um ladrão. Então, quando Jesus ele fala dessas particularidades, ele está lembrando a cidade do passado. Quando um soldado persa entrou, abriu os portões e a cidade foi tomada. Mas isso não aconteceu uma única vez. Antíoco Epifânio, em 218, também antes de Cristo, da mesma forma, por uma brecha da muralha, um soldado entrou e também, abrindo os portões, o exército entrou e tomou a cidade. Então, a causa da queda daquela cidade também é a causa da queda da igreja. Porque eles não vigiaram, eles eram autoconfiantes. E nós sabemos muito bem de que o orgulho é um dos principais pecados que nos levam à queda. Quando a gente se acha alguma coisa, nós estamos na iminência de um abismo. Quando a gente diz: eu não vou cair em nenhum tipo de pecado porque eu estou muito bem, você tem que tomar cuidado. Nós, quando somos fracos, é que somos fortes. Mas quando nós nos achamos alguma coisa, o abismo está na nossa frente e logo podemos cair. Tome cuidado com o orgulho, porque ele nos faz, com esta autoconfiança, achar que podemos fazer tudo. Vocês lembram, né? Já falei várias vezes aqui, daquele que se chamava o Pequeno Sol. Quem era que se chamava o Pequeno Sol? Vou dar mais uma dica. Ele pegou 2 colunas e quebrou elas e caiu tudo por cima dos filisteus. Quem que era? O Sansão. Ele era chamado de pequeno, o nome quer dizer Pequeno Sol. Mas ele não brilhou muito, não. Aliás, na sua autoconfiança, uma das primeiras coisas que fizeram com ele depois que o prenderam foi furar os seus olhos. Aquele pequeno sol, né, teve seus olhos, lâmpada do seu corpo, furado. Ele trabalhou para o inimigo num cárcere, moendo, ou melhor, virando o moinho aonde moía grãos. Por que eu estou falando dele? Porque ele foi muito autoconfiante. Ele dizia: nada poderia me deter. Nada poderia acabar com a força que ele tinha. E ele, pela sua autoconfiança, um dia caiu. E grande foi a sua queda. Quanto mais alto nós estamos, maior pode ser a nossa queda. Então, a cidade de Éfeso, ela precisava de um avivamento, porque eles haviam caído. Eles tinham falta de vigilância. Eles eram autoconfiantes. E quando Jesus ele olha para essa igreja, ele não vê uma igreja como alguém pode dizer assim, cheia de obras, e eles tinham. Quem olhava para a igreja de Sardes dizia: essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja atuante, ela tem muitas obras dentro dela e fora dela. Quem sabe era uma igreja onde havia muita ajuda para a sociedade. Eles provavelmente se envolviam em muitas práticas de caridade. E alguém lá de fora dizia: olha, é uma igreja muito atuante. É uma igreja viva. Mas Jesus vai dizer para ela que ela está morta. Então, o que vale não é aquilo que as pessoas dizem da igreja. O que vale é aquele que fala da igreja porque ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele vê aquilo que nós não vemos. E isso também ele faz com o nosso coração. Ele sabe se você está vivo ou se está morto. Ele sabe se você já nasceu de novo ou ainda está perdido. Ele sabe se você está desviado da verdade ou se está na verdade. Ele sabe se você é fiel ou infiel. Ele conhece todas as coisas. Ninguém pode
tirar os seus olhos como chama de fogo, porque é isso que ele disse para a igreja, né? Verso de número 18, ele diz no capítulo 2, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E o que é isso? Esses olhos como chama de fogo é aqueles olhos que veem tudo. Não existe nada que ele não possa ver. Ele sabe o que há no nosso coração. Ele sabe se há pecados ocultos. Ele sabe o que você fez quando tudo estava escuro ou quando não havia ninguém por perto para ver. Ele vê todas as coisas. Esse é Jesus. E aquela igreja, então, como a cidade, estava vivendo esta falta de vigilância e esta autoconfiança. Mas a cidade depois foi reconstruída por Alexandre, depois do grande terremoto do ano 17, né, depois de Cristo, por Alexandre, o Magno. Não, desculpa, isso foi antes, tá? O Alexandre está antes. E ele então construíram, né, de novo, e eles então edificaram um templo para a deusa Cibele, a mesma Artemis, né? A deusa da restauração dos mortos. Interessante pensar nisso. Por que foi feito ali ela era conhecida como a deusa da restauração dos mortos. Mas na verdade não tem deusa nenhuma que possa fazer os mortos reviverem. Somente um Deus, e que se chama Jesus. Ele sim pode fazer isso com os corações. Mais um pouquinho sobre a igreja e a cidade. A igreja que achavam que estava viva, na verdade estava morrendo. E não havia deusa Artemis para dar vida para eles. Então, mais uma vez, algo abala essa cidade. Então, no ano 17, o terremoto, e então sim, por Tibério, ela é reconstruída e ela se torna agora uma igreja, ou melhor, uma cidade com alto grau de imoralidade. Ela era conhecida em toda a região aqui da Ásia Menor como uma das cidades mais imorais que tinha. Então, pense no nosso mundo inteiro, né? Quando se fala de Brasil, se fala de pelo menos 3 coisas. Vamos lá? O pessoal lá de fora, não lá de fora aqui, tá? O pessoal lá de outros países, quando pensa no Brasil, eles dizem futebol, samba, eles dão uns passinhos assim, né? E eles falam de mais uma coisa, eles não falam, né? Mas o Brasil é conhecido lá fora como um paraíso do turismo sexual. Nós temos belezas da natureza, né? Coisas assim, mas ainda o Brasil é conhecido lá fora como o paraíso do turismo sexual. A cidade de Sardes era conhecida como o Brasil para o mundo, aonde quem queria, né, ter aventuras sexuais iriam para a cidade de Sardes, porque ela era altamente imoral. Ali você teria todo tipo de prazeres, né, todo tipo de pecados sendo cometidos ali de forma natural. Era assim que a cidade, então, era conhecida. Quando da escrita, essa cidade era altamente imoral, mas também a igreja que estava nessa cidade, em vez de influenciar, em vez de iluminar aquela cidade altamente imoral, ela não consegue fazer isso. No popular, ela não fede e nem cheira. É mais ou menos isso. Assim estava a cidade. Né? Dessa forma. E aí Jesus chega para ela e diz, a confronta, né? E diz para ela assim, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou fazer algumas coisas contra você. Assim Jesus é também conosco. Como eu falei, às vezes no nosso coração, né, por fora, existe assim uma beleza, né, muito grande, mas às vezes o coração, ele é imoral. Está cheio de imoralidade dentro. Está cheio de pecado e Jesus vê tudo isso.
E ele sempre antes da repreensão, sempre antes de vir com a sua disciplina, ele avisa. Ele diz, é por isso que ele fala para essa igreja aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja, o que havia acontecido com a igreja de Sardes era a mesma coisa que havia acontecido com algumas outras igrejas. Em vez de influenciar o mundo com sua luz, o mundo influenciou a igreja e entrou pelas suas portas. Práticas que haviam lá fora também eram cometidas por aqueles que estavam dentro da igreja. Nós falamos esses dias de uma outra igreja, que era a igreja de Tiatira, onde havia os grêmios, né? Onde eles tinham aquelas... onde eles tinham muito aquelas questões de couro, de púrpura, né? E você precisava, você que tinha tinha uma fábrica disso, você lidava com essas coisas, você precisava fazer parte daquele conglomerado, daqueles que vendiam a mesma coisa. Participar dos cultos, porque havia um culto, e também havia uma deusa ou um deus que aquele conglomerado eles adoravam. Era a mesma coisa. A igreja de Sardes, ela estava cometendo os mesmos pecados que aqueles que estavam lá fora estavam cometendo. Fazia as mesmas coisas. Por isso é que eles, diante da sociedade, não haviam ataques. Satanás, quando olha para uma igreja assim, ele diz: eu não preciso fazer nada contra ela. Há uma calmaria. Não tem ataques. Por quê? Porque ela já está se autodestruindo. Eu não preciso intervir. Nós já vimos algumas coisas com respeito às igrejas. Uma delas é as atitudes de Satanás. A primeira delas é fazer uma oposição severa. Atacá-la com toda a força. Aprisionar os seus membros. Colocar eles contra a parede. Fazer com que a sociedade inteira venha contra a igreja. Mas toda vez que isso acontece, aqueles que são fiéis se tornam mais fiéis ainda. E outros que veem essa fidelidade buscam ser como aqueles. Eles têm então alguém para olhar. Eles têm alguém para se espelhar. Quando Satanás ele vê que isso não dá certo, ele tenta de outras formas. Ele tenta seduzir a igreja. Como? Com pecados. Para isso ele precisa de falsos profetas. Que preguem no púlpito como a Jezabel, de uma outra igreja ali, né? Foi dita que ela era Jezabel. Ela pregava um tipo de... faça aquilo que está no teu coração. Não tem problema. Para que você possa rejeitar as coisas de Satanás, você precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, se lameie no pecado. Aí então você vai saber o que é pecado. Como é que você fala de prostituição se você não se prostitui? Como é que você fala de mentira se você não mente? Como é que você fala de outros pecados se você não comete? Então, dizia esta mulher no púlpito de uma igreja: você precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, supostamente, para então rejeitar. Então, essa é mais uma atitude de Satanás. Ele então vai colocar no meio da igreja a vontade do pecado. Né? Faça aquilo que está lá fora, não tem problema. Não tem problema de você cometer isso. Olha, Deus ele é muito gracioso. Ele é amoroso demais. Ele não vai julgar aquilo que você está fazendo. O que importa é o coração, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Porque as novelas, né, os filmes, eles dizem assim, viu,
não tem certo e não tem errado. O que importa é que o seu coração, o que importa é aquilo que o teu coração manda. Ah, não é? Você ouve muito isso. O que teu coração diz? Sabe aquela historinha, né? Chega alguém e diz, mas olha, eu queria fazer tal coisa, casar com fulano de tal, né? Casar com, eu sendo homem, quero casar com outro homem, ou quero casar com uma outra mulher, sendo mulher. E as pessoas então dizem assim, o que importa é o seu coração. Se o coração diz que é para você fazer, seja feliz. Não tem certo e errado. Era isso que acontecia naqueles tempos. E é o que acontece hoje. Faça o que está no teu coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. Quem vai conhecê-lo? Não faça o que está no teu coração. Aliás, a primeira coisa que você deve fazer sempre é não ouvir o seu coração. Primeira atitude. Não ouça. Porque ele te leva para longe do Senhor. Ouça, sim, a Deus. Porque quando você ouve a Deus, você vai para mais perto dele. Então, essa era uma outra atitude. E eu falei da terceira. Enviar falsos profetas. Para colocar falsa religião. Falso amor por Deus. Dentro da igreja. Desvie ela da verdade. Essa é uma outra atitude. Então, Satanás, ele sabe como agir. Perseguição não deu certo? Vamos tentar seduzi-la com o pecado. Não deu certo com a sedução? Vamos enviar falsos profetas. E ele vai tentar de todos os lados para que essa igreja sucumba, junto com ela, pessoas, homens e mulheres. E por último, por que não? Famílias inteiras. E por que não? Sociedades. Porque graças a Deus, igrejas que pregam a palavra de Deus influenciam a sociedade também. A igreja de Sardes estava assim, ela tinha nome de quem vive. Uma igreja pomposa, quem sabe templo muito bonito, conhecida na cidade. Mas quando as pessoas diziam sobre aquela igreja, diziam assim, é uma igreja boa, não teria problema nenhum, só que eu não vou abandonar meus pecados. E quando chegavam dentro desta igreja, o importante era se sentir bem. Falar de pecado? Não. A gente vai perder pessoas. Os membros vão embora daquelas portas. Por que falar de pecado? Por que confrontar as pessoas no estilo de vida que elas têm? Por que fazer isso? Quanto mais cheia estiver a igreja, melhor é. Olha, vai ter uma boa arrecadação, vai ser legal porque vai ter muitas pessoas. Mas o pecado então era desviado, colocado. Não havia pregação sobre isso. Não se falava a respeito disso. Por isso a igreja era desta forma. Tinha o nome de quem vive, mas estava morto. Então a performance dessa igreja era muito bonita. Quando olhavam para ela, havia muita coisa bela para se ver. Mas Jesus, que vê todas as coisas, vê que ela não tinha integridade, vê que as obras delas não eram obras de Deus, e vê que não tinha dignidade no meio dela. Quando Jesus confronta ela, vê tudo isso. Aí a pergunta que eu tenho feito assim todos os domingos é, e a nossa igreja? O que as pessoas lá de fora dizem sobre ela? Porque, na verdade, as pessoas lá de fora, elas não veem uma igreja, elas veem pessoas. Quando você está lá fora, né, as pessoas sabem de que lugar, ainda mais uma cidade pequena como essa. O que elas dizem sobre a igreja presbiteriana quando olham você? É mais uma igreja? Eu tenho pavor quando dizem assim, a igreja presbiteriana é muito parecida com a minha. Eu não vou falar o nome da igreja que eu estou dizendo. Aquela igreja que a gente saiu um dia, a maioria. É muito parecida, né, com a nossa, né? Muito parecida. Gente, se nós somos tão parecidos assim, nós estamos muito errados.
Ou a palavra de Deus não está sendo pregada, e ela está, ou é nós que não mudamos, porque as coisas precisam mudar. Quando a palavra de Deus é pregada, há movimento. As coisas acontecem. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes conta que pastor, chegando numa igreja, ficou um tempo, 1 ano, 2 anos. Primeiro ano o pastor não muda nada, né? Só olha, observa, ele vê como é que ela está, ele anota os problemas, mas como ele está chegando, diz ele, calma, não vamos mudar nada. Segundo ano, então ele vê que a igreja, na verdade, era como a igreja de Sardes. Uma igreja que tinha nome de quem vive. Templo suntuoso, membros muito bonitos, da sociedade, mas a igreja estava morta espiritualmente. Então ele anunciou num dia que ia ter um velório no próximo domingo. E todo mundo ficou pensando, mas como assim velório no próximo domingo? E todo mundo ficou se perguntando. E alguns chegaram para o pastor e disseram, mas pastor, que velório aqui? Domingo que vem tem velório aqui, né? Dentro da igreja. E ele então fez o quê? Contratou, colocou um caixão, bem na parte de cima da igreja. E as pessoas que iam entrando faziam aquela, né, para poder passar e para ver. Mas quem é que morreu? Alguém que está sendo velado. E quando passavam, olhavam para dentro do caixão, tinha um espelho. Quem é que a figura que olhava? Para si mesmos. Depois de todos olharem para dentro do caixão e verem um espelho, a sua própria figura, sentaram e o pastor começou a pregar. Falar da igreja que estava morta e precisava reviver. Né? Como está a nossa igreja? Como está o seu coração? Você tem nome de quem vive, mas está morto? Você tem nome de quem vive e está bem vivo? Como é que está a sua vida? Por isso é que nós temos que falar sobre esse assunto. A grande necessidade do avivamento. O avivamento é necessário quando há crentes que têm apenas o nome no rol de membros, mas estão mortos espiritualmente falando. Na semana passada eu toquei muito sobre esse assunto. Todas as igrejas têm rol de membros. Claro, são organizadas, sabem todas as coisas sobre o seu membro, o dia que foi batizado, de que igreja que veio, quando foi, porque quem foi que batizou, e essas coisas todas que vão lá, o endereço, o telefone, né? Tem tudo certinho, assim, a maioria das igrejas tem. Mas não é esta lista que um dia chegará lá no céu. Não é o anjo da igreja, por exemplo, quando o Maurício chegar lá, vai apresentar o rol de membros da igreja presbiteriana de Coronel Vivido. Aqui está o rol de membros. E aí aquele que está lá na porta do céu já vai dizer então, ok, então vamos colocar no livro da vida. Né? Vamos anotar, escrever. Não é isso que acontece. O avivamento é necessário quando as pessoas acham que porque vem à igreja ou porque tem o nome de presbiteriano, vão chegar lá no céu e apresentar a carteira. E vão dizer, ó, aqui ó, membro da igreja presbiteriana. Não faltava um culto sequer. Dizimista. Olha, entrava, chegava antes do horário, saía depois porque ficava conversando com as pessoas. Não me atrasava. Olha, eu era muito tranquilo. Assim. O negócio é... Está aqui. O que se espera... Por favor, nossa, foi muito bem. Entra aqui. Não é isso que faz alguém ser salvo. É bem verdade que essas coisas deveriam acompanhar o salvo. Sua fidelidade, sua presença aos cultos. Tudo isso deve se apresentar como aquele que faz isso por gratidão. O que Jesus fez por mim foi tão grande, mas tão grande, que o que eu faço para Ele hoje é tão pouco, mas tão pouco. Sabe quando a gente pensa assim?
Esse é o sentimento que a gente deveria ter. Sabe por que eu não peco? Porque o meu temor pelo Senhor é tão grande, olha só. Eu ia afrontar esse Deus tão poderoso que fez o que fez por mim. Por isso eu não vou fazer isso. Isso é temor. Meus irmãos, obviamente é necessário. Porque nós não podemos nos contentar apenas por vir à igreja. Talvez por vir todos os domingos, ou talvez por não vir todos os domingos. Por ser dizimista ou ofertante, ou por não dar nada. A minha vida com Deus, ela deve ser pautada pela presença de Cristo e por viver com Jesus nesse mundo. Porque aquele que vive com Jesus aqui, vai viver com Ele lá. Eu não me canso de falar de que alguns de nós, claro, não desta igreja, quem sabe sempre de outras cidades, alguns de nós, daí não é de nós, né? Alguns deles, né? Se chamassem Jesus para viver no seu dia com Ele, fizesse aquela oração, né? Jesus, vem passar o dia comigo hoje. Mas aquela oraçãozinha, sabe que, tipo, espiritualmente falando, né? E Jesus aparece e diz, ó, ninguém vai me ver, só você. É isso mesmo, Jesus? Você está comigo aqui. Você não orou? Orei, mas eu não sei, eu pensei que ia ser. Agora eu vou ficar com você o dia inteiro. Barbaridade. Como é que seria? Feliz no primeiro momento, né? Jesus comigo e tal. Jesus, onde é que eu... Você quer um... Você não toma cerveja, né? Não. Tem o Coca. Acho que tem Coca aqui. Jesus, ó, coquinha aqui, ó. Tem um bolinho que eu fiz agora há pouco, ó. Senta aqui, eu vou ter que trabalhar, Jesus. Então, você não, eu vou com você. Você levanta. Não, Jesus. Lá na minha empresa não é muito fácil o negócio, sabe? Eu tenho que, às vezes eu sou brabo com aquele pessoal. Ou se você é funcionário, às vezes eu tenho que fazer umas coisas assim que, sabe? Fica aqui em casa. Não, eu vou passar o dia com você. Aonde você for, eu vou com você. Mas você liga a televisão lá e começa a assistir, né? Esse programa aqui não, né? Novela não, né, Jesus? Não, né? Principalmente se for da Globo, né? Não. Então, vamos... Que outra coisa que tem aqui? Tá. Mas não tem nada para você assistir aqui. Mas vamos um filme gospel, né? Quem sabe a virada, quem sabe... Deus não está morto. 1 e 2. Quem já assistiu Deus não está morto? 1 e 2. Tem o 1 e tem o 2. Quem não assistiu? Todos assistiram? Então assistam, está lá. Quem tiver a Netflix, está lá, tem os 2 filmes. Muito bons para assistir. Vamos passar. Deus não está morto, ó, viu, Jesus? Que beleza. Mas eu preciso... E aí toca o telefone. E namoradinho. Né? Vamos passar a noite juntos. Não dá hoje. Você nem sabe quem veio na minha casa. Hoje não, tá? Outro dia sim. Não tem jeito. É como se Jesus estivesse sempre comigo e com você. Andar com Jesus nesse mundo é o passaporte para viver com Jesus no porvir. O avivamento é necessário quando isso não acontece. Quando há crentes que têm o nome somente no rol de membros. A igreja de Sardes vivia de aparência. É isso mesmo. Como eu falei, o terremoto do ano 17, assim também foram as palavras de Jesus. Um terremoto, quando eles ouviram. Eles tinham boa reputação, grande nome, nenhuma doutrina falsa aqui, você pode olhar. Eles não são repreendidos por doutrina falsa, por falso profeta, mas eles são repreendidos porque eles tinham o nome de quem vive e matava o morto. Tudo que olhavam para eles sugeria força e vigor, mas só fachada. Muitos na igreja não eram convertidos.
E quando Jesus olhou profundamente para essa igreja, ele diz: não achei suas obras íntegras diante do meu Deus. Como ele também falou no capítulo 2, verso 2. Não achei. Lembre-se, ele tem olhos como chama de fogo. A igreja de Sardes era como se fosse um clube social. As pessoas iam, as pessoas voltavam, as pessoas gostavam de estar juntas umas com outras. Quem sabe um louvor muito belo, quem sabe um bom pregador, porque a igreja tinha condições de tê-lo, mas a igreja já havia dito para o pregador: não fale do pecado. Nós não queremos problema no meio da igreja. Nós não queremos que você se estresse depois, no final do culto, com as pessoas dizendo: pastor, pare de falar disso, do meu pecado. Eu não vim aqui, eu vim para me sentir bem. Você já ouviu falar isso? Eu vou para a igreja para me sentir bem. Tem muita igreja pensando assim. Por isso que o louvor é pessoas contratadas, magníficos, os melhores. A palavra é aquela bem light, só um pouquinho. Né? As pessoas flutuam. Elas não saem da igreja caminhando, elas saem flutuando. Hoje me senti bem. Hoje lavei a alma, como diz. Mas o pecado não foi tocado, transformação de vida. Outros estavam na CTI, espiritualmente falando. Estavam vivendo então no pecado. E o pecado faz isso, mata sentimentos, cauteriza corações. Eles viviam a religião do faz de conta. Né? Você, pastor, faz de conta que pregue, e nós fazemos de conta que vivemos o evangelho. E assim nós vamos para frente. Né? Era a igreja do faz de conta. Pois assim eles estavam vivendo, e é por isso que eles precisavam mudar a situação. O avivamento é necessário quando há crentes que têm apenas um nome. Opa, isso já foi. Quais ações são necessárias para isso? Para o avivamento no meio da igreja? Primeiro, volta urgente à palavra de Deus. Todos os avivamentos que aconteceram na história começaram com a pregação do evangelho. Não foram vendo coisas sobrenaturais. Foram porque homens pregaram com fidelidade às escrituras. E o avivamento começou. Olha a história dos avivamentos, você vai ver. Homens comprometidos com a palavra de Deus. Que pregavam a verdade para as pessoas. Deixa eu ver se eu lembro o nome de um sermão. Pecadores na mão de um Deus irado. É mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Talvez foi um sermão de um começo de um avivamento. Diz a história que as pessoas, ouvindo aquele sermão, se agarravam nos bancos. Pelo terror do inferno e pelo desespero dos seus pecados. Mas aquilo não ficou apenas dentro da igreja. As ondas tomaram conta da cidade inteira. E as pessoas se agarravam no que elas podiam e choravam amargamente pelos seus pecados. Foi o Espírito de Deus que tomou. E aquilo foi ondas. Aonde passava, as pessoas ficavam desesperadas. Porque estavam indo para o inferno pelos pecados que estavam cometendo. O avivamento acontece assim, gente. Quando a palavra de Deus é pregada. Veja o verso de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembre do que você recebeu. Lembre do que você ouviu. Lembre da fidelidade daqueles que pregaram para vocês. Aonde vocês colocaram a palavra de Deus que foi explanada, pregada para vocês? Por que vocês não guardaram no coração? Porque o coração é o lugar aonde todos os desígnios acontecem. E se a palavra de Deus está ali, antídoto contra o pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meus irmãos, não adianta vir domingo após domingo e ouvir as mesmas palavras e não mudar as situações.
e não mudar de direção. Jesus, ele é muito paciencioso, ele vai sempre... E eu imagino que ele esteja falando comigo e com você nessa manhã. Dizendo, tem que mudar. E a gente sabe o que tem que mudar. Por que que nós não mudamos? Jesus está dizendo assim, se você não mudar, eu virei até você, como um ladrão. Você não vai saber a hora. O ladrão não marca a hora, né, pessoal? Ó, essa noite, 10 horas da noite, fique tranquilo no seu quarto. Eu vou lá. Eu estou precisando de algumas coisas, né? Então, nem acorde, fique tranquilo, sou eu, tá? Vou roubar algumas coisas e vou embora, tá? Fique tranquilo. Então, não avisa. Não tem jeito. Tá? E Jesus está dizendo assim que desta forma, ele virá, sem avisar. Para, como diz, dar conta, né? Pedir como é que estão as coisas. E como é que ele vai nos encontrar? De que maneira ele vai encontrar? Então, voltar à palavra de Deus é o que nós mais precisamos. Leia mais a palavra de Deus. Pastor, eu tenho muita dificuldade com alguns pecados. Leia mais a Bíblia. Leia mais. Guarde ela no teu coração para você ver se você não vai ficar forte. E vai poder dizer não ao pecado. Ore mais. Jejue. Busque. Mas não fique nessa situação, porque essa situação vai te levar para a morte. O candeeiro vai ser retirado. A maioria dessas igrejas que a gente passou aqui, elas não existem mais, nem as cidades. A não ser Esmirna, que é Esmir hoje, nem cidade mais não tem quase. Que dirá a igreja. Sabe por quê? Porque não ouviram. Não ouviram a repreensão, acharam que Jesus não viria, acharam que não seria dessa forma, mas as coisas acontecem. Volte urgentemente para a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma mente e coração. Nós não podemos achar que o culto é avivado apenas porque ele é animado. Porque tem inovações litúrgicas. Ou porque supostamente acontecem milagres extraordinários. Nossa, que culto avivado que eu fui. Não teve um pingo de palavra de Deus. A palavra de Deus foi citada, mas lá muito longe. O culto inteiro foi muita música, muitos milagres, muitas coisas acontecem. Será que isso é avivamento? Mas, volta à vigilância espiritual. Sardes caiu por quê? Não vigiou. Da mesma forma que a cidade. Eles achavam que, eu sou muito bom. Olha, quem olha para mim diz... Lembra do jovem rico? Eu sempre cito ele também, né? Quem olhava para o jovem rico dizia, lá está um menino abençoado. O cara vai à sinagoga, ele oferta na sinagoga. Ele é uma bênção. Eu sempre digo para os jovens, né? As mães olhavam das meninas e diziam, minha filha, o dia que você casar, case com aquele lá. Veja, ele é religioso, ele é rico, ele é bem apessoado, quer dizer, bonito. Ele tem todas as qualidades que vocês precisam. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou para Jesus, certo de que Jesus diria assim, ou bateria a palma para ele, né? Bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele disse. Mas a sua pergunta foi retórica. A pergunta retórica é assim, eu já sei a resposta. A resposta é, você já está lá, jovem rico. Você é o primeiro que vai entrar lá. Fique tranquilo. Não foi isso que Jesus disse. Bom. Você está achando que isso é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar, né, primeiro ele fala, você tem observado os mandamentos? Ele disse sim. E a palavra observação aqui é cumprir. Você tem cumprido? Ele, sim, mentiroso.
Ninguém consegue cumprir os mandamentos. Os mandamentos foram feitos para a gente olhar para eles e dizer: como eu sou pecador. Eu não consigo cumprir um deles. É por isso que existem os 10 mandamentos. A lei moral foi dada como espelho para mostrar quão terrível eu sou, porque eu não consigo cumpri-los. E quando eu não consigo cumpri-los, eu vou para Cristo, porque Ele já cumpriu. E aí ele disse: sim, tenho observado desde a minha infância. Como se fosse assim uma coisa tranquila. Jesus, mas piazão, né? Ele diria hoje, mas piazão. Mas faz o seguinte, vende teus bens e me segue então. Aí caiu o semblante dele. Aquela alegria eufórica de ter, quem sabe, um elogio do Mestre Jesus, transformou-se numa tristeza profunda. E diz a Bíblia que ele saiu da presença de Jesus, triste, por ser ele dono de muitas propriedades. A riqueza era o seu Deus. Ele tinha uma fachada de quem? Como a igreja de Sardes. A pompa, a forma como ele ia para a sinagoga, como ele esmolava lá, como ele dava vários recursos, porque ele era uma pessoa com muito recurso. Jovem e já religioso dessa forma, observando os mandamentos, era só casca. Jesus, ele olhou o coração e disse: eu sei quem é o teu Deus. E o teu Deus não é o Deus, o meu Pai. O teu Deus é o dinheiro. Você sabe que às vezes não é o dinheiro que a gente tem como Deus. São outras coisas. Queridos, é confronto mesmo. Talvez você fique pensando, puxa, eu vim numa escola dominical para me sentir bem. Esse pastor, nós precisávamos trocar esse pastor está muito brabo. Ele só fala do pecado. Mas antes de falar do pecado para vocês, esse texto fala do pecado para mim. Sempre pense nisso. Antes de eu confrontar vocês com a palavra de Deus, essa palavra me confrontou. Então eu me sinto como vocês, sentado nesse banco. E os olhos de Jesus como chama de fogo passando sobre a minha vida. E me vendo. Por isso eu tenho que me humilhar. Cada vez mais baixo. Né? Eu lembro daquelas formas que o pessoal dizia quando chegava diante do rei, né? Eu sempre lembro porque eu acho que é um jeito mais... Como é que é o jeito, não fisicamente, mas espiritualmente, como é que eu chego diante de Deus? Não como um jovem rico, mas me prostrando, né? Levantando a mão, dizendo: se propício a mim, baixando a cabeça e fechando os olhos. Se propício a mim. É assim que a gente chega diante de Deus. Como Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. E vocês sabem quem foi Paulo, né? Se ele dizia isso, o que a gente pode falar? Falta vigilância espiritual. Está orando? Está acordando de madrugada para orar? Está lutando diante de Deus por aquilo que você precisa? Está lutando diante de Deus contra o teu próprio pecado que, como uma cola, está grudado em você e você precisa tirar? Peça ajuda. Vigie. O diabo quer destruir a tua vida, ele vai usar o pecado, a tentação. Vigie, não faça como Sardes, que dizia: estou bem, não há problema nenhum na minha casa, no meu coração. Esse é o precipício. É diante do precipício, está pronto para cair. Mas chegue diante de Deus dizendo: se propício a mim, pobre pecador. Lembra daqueles dois que foram orar? Um batia no peito. Se propício a mim, Senhor. E o outro levantava sua mão e dizia:
Ó Senhor, obrigado porque eu não sou como esse. Que tipo, que forma você chega diante de Deus? Está vigiando? Como a cidade de Sardes caiu, a igreja também caiu assim. Como o terremoto que houve no ano 17 e destruiu aquela cidade, as palavras de Jesus, foi como um terremoto contra aquela cidade, contra aquela igreja. E por último, volta à santidade. Jesus, ele é o dono da igreja, ele conhece o estado da igreja. Ele é quem reaviva a igreja por meio do seu Espírito. E quando ele sopra, ninguém pode se negar a experimentar esse sopro. Você deve novamente lavar as tuas vestiduras. Um dia o Senhor, pelo sangue de Cristo, te purificou de todo o pecado. E isso foi uma ação imediata, no tempo e no espaço. O sangue de Cristo te purificou. E o teu passado, ele não lembra mais. Todos os teus pecados foram perdoados. Isso quer dizer que as tuas vestes se tornaram brancas, mais alvas do que a neve. Limpas. O poderoso alvejante, né, do sangue lavou você. Mas você começou a andar novamente nesse mundo. E começou a sujar um pouquinho a barra, né? E um pouquinho para cima, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando você viu, se acostumou com isso. Era tão bonito aquelas vestes brancas. Mas agora, cheio de mancha. Está difícil. O Senhor Jesus está chamando você à santidade. Largar os seus pecados, a impureza, o mundanismo. O avivamento é voltar atrás, é se arrepender aonde caiu, é voltar à pureza, é abandonar o pecado, é isso que a gente precisa. É fazer o que é certo, mesmo quando para todos parece errado. É andar na contramão. Quando todos estão vindo para cá, você está indo contra. Mas é porque o teu Jesus foi contra. É isso, é viver com Jesus. Mas, a gente está terminando. Para a gente refletir e praticar. O vencedor receberá vestes brancas. Santidade é agora. Glória é lá no céu. Santidade é hoje. Ah, mas um dia você é santo. Não, é hoje. Como eu falei. Ande com Jesus hoje. Limpe suas vestes hoje, para ser encontrado digno de participar da festa do Cordeiro. Lá estarão aqueles que têm as suas vestiduras brancas. Por isso, para ter isso amanhã, é preciso viver isso hoje. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus lá. Quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado por Cristo no céu. Você tem se envergonhado do nome de Jesus? Talvez você não diga isso, né? Mas algumas atitudes de Jesus parecem ser tão antiquadas, né? Aquela pergunta que a gente deve fazer sempre diante de algumas coisas é: em meus passos, o que faria Jesus? Você não consegue fazer. E quando você não consegue fazer isso, você envergonha o próprio Jesus, que te chamou para ter o nome dele, cristão. Pequeno Cristo andando por aí. Crentes fiéis confessam e são confessados. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Lembram que eu já falei isso aqui? Judas disse: ele não só é poderoso para me livrar dos tropeços, mas para me apresentar diante de Deus em glória. Um dia vai ter uma apresentação. Quem vai te apresentar? Vai ser o diabo? Vem cá! Estou trazendo o bichão aqui, ó. Vai comigo.
ou vai ser Jesus? Só tem dois para apresentar lá. Quem vai ser? Pense bem com isso. Temos que ter o cuidado, pois o nosso nome pode constar no registro dos nomes de membros de alguma igreja, mas não constar no registro do livro da vida. Qual é a mais importante? Eu achei uma coisa bem interessante aqui, porque diz assim: o vencedor será vestido, né? E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Algumas pessoas tratam esse texto como se fosse a possibilidade de Deus ficar apagando, riscando, colocando. Aqui é uma hipérbole. É como se isso pudesse acontecer. Mas a palavra em todos os outros e muitos outros versículos diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você foi escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Aí você pode pensar, mas e o próprio Jesus pode? Ele é Deus? Ele teria. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que o Pai me dá, de nenhum modo lançarei fora. Aqui é como se fosse uma possibilidade que existisse de poder riscar o nome do livro da vida. Mas não há. Um dia que o teu nome estiver escrito. Mas e se eu pecar muito? Bom, a Bíblia também diz que aquele que vive no pecado nunca foi salvo. Já tem resposta. O fulano vive, ele diz que aceitou, sabe aquela expressão? Eu aceitei Jesus. Eu escuto muito isso quando a gente faz entrevista, e os nossos presbíteros também. Você teve uma experiência com Jesus? Sim, aceitei Jesus. É muito fácil falar, aceitei Jesus. Aceitou onde? Na cabeça, né? Na mente. É legal, Jesus é legal. Então, mas se está no coração, o negócio muda. Então, meus irmãos, a igreja de Sardes é um puxão de orelha para nós. É para dizer, essas cartas foram escritas com toda certeza, para que hoje eu e você pudéssemos pensar nisso. O que Jesus diria da minha vida e da sua vida? E se há algumas coisas que precisam ser resolvidas, resolva. Porque ele virá. E a Bíblia diz que virá como um ladrão. Não que ele é um ladrão, mas como um ladrão. Quando ninguém esperar. E aí ele vai chamar cada um para dar conta da sua administração. Aquele que lhe deu 2 moedas, aquele que lhe deu 5, aquele que lhe deu 10, prestem contas. O que eu dei para vocês, o que vocês têm feito com a vida de Jesus em vocês? Pense nisso. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois dessa, né, pastor? Não vou falar nada aqui. Então. Não? Vamos ficar em pé? Muito bem. Nós temos algo que a gente não tem feito faz dias, que é os nossos aniversariantes, né? A gente parou de fazer, temos que fazer. E hoje tem a Adriele que está de aniversário. Eu queria saber se tem mais alguém que fez aniversário durante essa semana. Hoje também? De casamento? Então vem aqui na frente, vamos orar por vocês. Uma vergonha que você está me fazendo passar. O que fui falar? O que as pessoas têm a ver com isso? Qual é aquela história? Tem aquela historinha, né, do cara que foi. Vamos matar um boi, meu amor. A gente vai fazer aniversário de casamento. O que os bichos têm a ver com isso? Deixa eles quietos. Não é assim, né? Adriele, vem aqui, vamos orar por você também. Tem mais alguém que fez aniversário durante essa semana? Vamos orar. Vamos lembrar de fazer isso todo domingo. A gente parou por causa das crianças. Na verdade, não sei por que a gente parou. Mas temos que retornar com isso, que é um momento bem legal da nossa escola dominical. Então, vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor por isso.
Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pelo puxão da orelha que o Senhor nos dá, porque isso é para o nosso bem. E, Senhor, se a gente tem o nome de quem vive, mas ainda está morto, que nessa manhã o Senhor possa, em nome de Jesus, nos reavivar, nos dar vida eterna. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito nos confronte e nos faça ver a forma que a gente está vivendo, para que possamos viver como o Senhor quer. Ó Deus, e se por acaso a gente está desviado do Teu caminho, que hoje pela manhã possamos tomar um compromisso de voltar aos Teus caminhos. E se por acaso, Deus, hoje nós estamos fiéis ao Senhor, ajuda-nos a ficar ainda mais fiéis, a estar mais perto do Senhor na palavra e na oração. Pai, nós precisamos de Ti. Eu quero agradecer pela vida do Leomar e da Mônica, pelo aniversário de casamento deles. Quero pedir que o Senhor os abençoe. E que o Senhor possa cada dia multiplicar ainda mais o amor que eles sentem um pelo outro. Não oro apenas por eles, mas pela família deles. Que o Senhor dê aquilo que eles mais precisam, Pai. Ajude-os, ó Deus, assim. Oro pela vida da Adriele e também pelos outros aniversariantes que por acaso a gente não lembra agora, mas que estão fazendo aniversário durante essa semana. Que o Senhor abençoe e que o Senhor também guarde eles de todo mal e abra janelas do céu e derrame bênçãos sem medida. Abençoa-nos também com a Tua palavra nesse dia, à noite, quando viermos à Tua casa. Guarda-nos de todo mal, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo a todos.